E aí nós tínhamos planos, cara, e de repente tudo começou a não encaixar mais, sabe? Mas antes disso, o que aconteceu? Quando eu tinha uns 16 anos, era a época do ICQ. Lembro. Bate-papo da UOL, né? Então, eu acessava muito o bate-papo. E aí teve um dia que eu pensei, eu falei, nossa, eu preciso de uma namorada, cara. Eu era boca virgem ainda, né? 16 anos. Aquilo era uma caretice tremenda, né? E aí eu pensei e eu falei, Deus, em pensamento assim, você podia arrumar uma namorada pra mim. Aí eu entrei numa sala de bate-papo lá, de São Paulo. Ah, é? É. A primeira moça que eu conversei, por fim a gente foi, né, gostando do papo ali, fluindo. E aí eu já queria conhecer a moça. Eu perguntei, de onde você é? Ela falou, sou de São Sebastião do Paraíso. Eu falei, não é possível. Eu moro aqui, ué. Então foi muita essa coincidência, chance, né? sabe? E aí, por fim, eu conheci essa moça e começou a dar certo, né? A gente começou a namorar. A família dela era de candomblé, dessa religião. Mas pra você não era um problema? Ou era porque eu era espírita também, né? Então tem uma linha... Assim, eles falam que é a mesa branca, a mesa, né, que não é preta e tal. Então minha família ficou um pouco assustada, até mesmo porque eu era extremo, né? Eu não era equilibrado. Eles falaram, ele vai entrar nessa de cabeça, né? Então, a minha família assustou um pouco, mas comecei a frequentar com eles e tal. Aí nós fomos num centro, na cidade de Caldas, uma vez. E ali se materializou, né, a entidade ali na pessoa. Em quem? Nos pessoal que estava tocando os batuque. Tá. E um deles veio conversar com a gente. Só fazer uma parte, cara. Eu nunca fui no centro. Como que é? É uma sala? É uma sala. Um salão grande? É um salão tudo escuro, né? Escuro? Poucas luzes, assim. Tá. Muita imagem, cara. Imagem do quê? Esculturas? Imagem de santo misturado com uns caboclos, sabe? Tá. Então, muita imagem. A parede inteira, assim, lotada. E tem uma mesa no meio? E um monte de mesa, né? Como se fosse... Não é mesa, é cadeira, tipo de missa. De igreja católica. Aqueles bancos. Sei, né? Banco de... Então, muitos bancos, pelo menos nesse que eu fui, né? Tá. E uns caras tocando tambor, E aí tem um momento de tocar os tambores, os batuques, eles invocam lá as entidades, né? E o que acontece? Antes disso, você pode ir lá consultar o pai de santo, né? Que aí ele te dá alguma informação, alguma revelação, né? Que ele teve ali de sua vida e tal. E aí eu fiquei muito assustado com aquilo na hora que eu vi o sobrenatural ali. O que você viu, cara? O que você viu se materializando? Como que é? É uma imagem meio... Cara, o que eu vi ali foi o pessoal se contorcendo, sabe? Eles começaram a tocar, de repente... O rosto? Não, o rosto não. Como assim? Começaram a mudar a posição deles ali, entendeu? Entendi. E começaram a mudar assim a forma deles dançar, né? E aí eu fiquei assustado, só que ao mesmo tempo muito curioso eu era, né? E o que acontecia? Eles davam uma risada muito macabra, cara. Risada tipo, sabe essas coisas que você vê em filme? Em filme de vilão de filme. Exatamente, presenciei lá. Foram assim, crianças... uma moçada bem nova ali, cara, bebendo, fumando, sabe? E aí eles explicaram o seguinte, não precisa preocupar, porque aqui tudo que a pessoa ingere não é a pessoa, é a entidade. Então a pessoa não fica tonta, entendeu? Que doido isso, cara. Exatamente, cara. E aí eu vi uns menininhos novinhos, cara, pitando, sabe? E bebendo cachaça, né? E falando com outras vozes, assim, ou não? Não, eles não. Mas aí, o que aconteceu? Esses caras que ficaram se contorcendo, vieram falar com a gente. Então eles vêm e dão a consulta ali, né? E veio conversar comigo e com essa moça. Ele não é mais uma pessoa, ele é uma ele já tá incorporado ali. Tá. E aí... o tal do cavalo, né? Que eles falam, né? Exatamente. E aí, cara, ele só falava coisa boa, sabe? E ele falou, rapaz, tira esses brincos aí, cara. Seu pai não deve gostar. E ele falou, vocês formam um casal tão bonito. Né? Hoje em dia, tanta gente se divorciando, né? Tanto casal separando. Mas o cara dava uma cisada que eu não entendia, cara. Sabe? Hoje eu entendo, sabe? O inimigo é que destrói mesmo, né? Ele veio pra destruir relacionamentos, né? Isso era o quê? Era uma forma de te pegar com coisas boas? A Bíblia diz que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz, né? Então, ele não vai vir de uma forma aterrorizante, senão a gente ia se identificar primeiramente e depois ia fugir disso, né? Então, ele sempre vem de forma, né, disfarçada. E aí ele falou assim, olha... Eu vou dar o meu nome pra vocês. O dia que vocês precisarem de ajuda, é só me chamar que eu resolvo qualquer coisa.
E ele falou o nome? Falou. E eu guardei esse nome, cara, por uns 2, 3 anos, sabe? Não falava pra ninguém. Por quê? Aí eu me converti logo em seguida, né? Tá. Mas não era o nome do cara, era o nome de uma entidade. Da entidade, cara. Mano, eu tenho medo dessas coisas, cara. Não, e eu achei o máximo, cara. É mesmo? Na época você achou? Nossa, agora eu cheguei nos ensaios da banda, cara. Falei, gente, eu chamei o fulano aí pra assistir o ensaio com nós. O espírito lá? O espírito. E os caras? E tinha um lá, o baixista. Hoje ele é crente, firme com Deus. E ele se converteu junto comigo no mesmo dia. Olha. E o cara conhecia a palavra, só que não queria ir pra igreja, entendeu? Então, ele ficava com medo também. E aí o que aconteceu? Naquela semana seguinte, cara, que nós fomos nesse especificamente, foi a pior semana da minha vida. Você pode falar o nome ou é melhor não falar o nome dessa entidade aí? Então, eu não lembro, cara. Putz. Entendeu? Eu guardei por uns... É até bom não falar o nome pra ninguém chamar, entendeu? Ah, tá. Porque senão a pessoa na curiosidade, né? Entendi. Resumindo, aquela semana seguinte foi a pior da minha vida, cara. A seguinte que você foi nesse terreiro. Nesse terreiro. Por quê? O que aconteceu? Pensamento de morte o tempo todo. Mesmo? Invadindo? Eu achava que a qualquer momento, se eu andasse na rua, um caminhão ia me pegar, um carro. E eu cheguei a escrever uma carta despedindo da minha família, sabe? Nossa, e eu tinha uma frustração comigo, que era o seguinte. O meu pai sempre foi um empresário. Muito bem sucedido, muito empreendedor, sabe? E ele soube lidar muito comigo. E eu agradeço a Deus, cara. Inclusive, hoje ele é o que mais acompanha meus vídeos. Vixe, assiste todos, né? Que eu coloco. Só que ele queria que eu tocasse a carreira dele. Meu pai sempre foi fotógrafo, né? Por mais de 45 anos. Manja muito de fotografia. E eu nunca consegui, cara, aprender a tirar foto. E nunca consegui filmar um casamento. Então, aquilo pra mim era muito difícil, sabe? E o que acontece? Aí eu escrevi essa carta, esses pensamentos de morte o tempo todo. E aí eu pensei, eu vou chamar essa entidade. Cara. Entendeu? Eu vou chamar porque eu tô precisando de socorro, cara. Entendeu? Então ele mesmo mostra... Ele dá o problema... Pra você consultar ele. Pra você ficar amarrado nele. É isso que eu vejo, às vezes, as pessoas assim não entendem isso, né, cara? Você vai nos lugares, lê a sorte e tal, aí a pessoa te dá uma solução porque já vem com o problema junto. Exatamente, se você não fizer isso, vai acontecer aquela coisa, então você... E aí pra resolver isso entra na cabeça, não é? Lógico. E aí ele te dá com a mão e te puxa com a outra, né? E você chamou? Então, não, aí o que acontece? Eu fui pra casa e quando eu entrei no quarto, cara, pra chamar, eu senti alguma coisa. Tava decidido. Eu senti alguma coisa falando pra mim, não faz isso que não é de Deus. Como? Um pensamento? Eu acredito que foi um pensamento. Alguma coisa falou isso pra mim, cara. Mas hoje eu vejo que já era Deus, claro, sabe? que é Deus. Através do Espírito Santo me chamando pra não fazer isso. Eu não sabia. A mãe do meu pai, ela era católica, fervorosa e tinha muito problema de saúde. Um dia, uma irmã orou por ela, uma irmã da Igreja da Graça. E, cara, ela melhorou absurdamente, teve uma melhora muito grande e ela se converteu. E ela, então, ela ia lá no meu quarto, e lá no meu quarto era doidão que nem assim, né? Pelo menos o armário lá de casa. Cheio de coisa. Cheio de gnomo. Onde eu ia, tinha que comprar um gnomo, uma bruxa. Mesmo? Um mago. Eu gostava demais de esoterismo. Incenso queimando dentro do quarto, dentro do armário. Minha mãe ficava doida. Coisa de maconheiro também, né? Aquelas coisas já, incenso aqui pra tirar o cheiro. Apesar que sua mãe sabia que você fumava maconha ou não? Não sabia. Eles ficaram sabendo, assim, de tanto ver eu contar os testemunhos, claro, né? Aí descobriu, mas na época... Não dá pra esconder mais, né? Não tem como. Até é bom, né? Pra você mostrar o que você é. Eu já até falei pra eles que eu faço questão de contar. Porque eu já ouvi tantos testemunhos de mãe chegando pra mim dizendo que o filho... Ela acreditou agora que o filho pode ser salvo. Porque se Deus fez comigo, pode fazer com qualquer um, claro. entendeu? A gente tem tanto testemunho aí de casos tão absurdos. Claro, tudo é possível. Exatamente. E então, serve de estímulo. Você ouviu essa voz, não faz isso, não chama a entidade. Não chama. Eu acredito que é porque a minha avó já estava orando por mim, sabe? Eu não sabia disso, era muito recente ainda. Mas quando ela chegava de frente ao armário, ela falava, Juninho, eu posso orar pelas suas coisas? Eu falava, avó, pode orar aí, né? E ela orava. Você não acreditava, tanto cara, faz, entrava né? no ouvido e saía no outro. E nem ela talvez imaginasse que Deus já estava agindo ali, sabe? Eu vou te explicar por quê. Primeiro porque ela não via mudança nenhuma externa em mim, nada acontecendo em mim que pudesse demonstrar que eu estava sendo tocado por Deus. Mas ali foi um toque de Deus para eu não chamar. De repente essa moça me liga.
Eu não lembro se foi no mesmo dia ou no dia seguinte. A minha ex-namorada. namoradinha, E ela me ligou chorando, falou, vem aqui que eu preciso conversar com você. Ei. E nós tínhamos planos, né, pra casar, tudo. Sei. E apesar de ser minha primeira namorada, mas, né, quando eu cheguei lá, cara, ela falou assim, olha, não sei explicar, mas eu tô vendo a minha mãe, cara. E a mãe dela já tinha falecido. Já fazia uns 5 anos. E ela falou, ó, tô vendo a minha mãe no quarto, no corredor. E ela falou assim, ó, tô com uma dor de cabeça muito grande. Não sei o que é. E outra coisa, eu acho que não vai dar certo a gente continuar. E ali ela rompeu o namoro. Quando eu estava indo embora da casa dela, eu lembro direitinho, era uma rua escura. Inclusive eu tive vários livramentos na minha adolescência, porque eu tinha essa banda de rock e a galera tinha muito ciúme, inveja, sabe? Porque eu sempre vinha de uma família muito boa, o pessoal da minha banda também era bem de condição assim. E na época da nossa cidade tinha muito skatista. Tá. Entendeu? Então eu cantava bem, né? Relativamente bem. E muitos caras queriam me pegar, entendeu? De porrada? De porrada. Então, Deus já me deu vários, né, livramentos. Graças a Deus nunca apanhei. Poxa. Inclusive, uma vez me cercaram, cara, no parque de exposição da nossa cidade. Na SPAR, né, que chama. E os moleques me cercaram assim, cara. E um amigo meu skatista, que era o único ali, amigo meu, o cara me protegeu, me tirou pra fora e falou, ó, vaza. Corre porque os caras vão correr atrás de você. Então, assim, foi um livramento, sabe? Total. E resumindo, quando eu estava indo embora da casa dessa ex-namorada, Depois de tomar eu um me pé lembrei. na bunda, né? Tipo... Cara, do nada, sem razão nenhuma, entendeu? Hoje eu vejo que já foi o fato dela ter consultado aquela entidade, entendeu? Ah, ela consultou? Ela consultou. E como que eu sei disso? Porque quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu fiz questão de ir lá contar para ela o meu testemunho. E eu perguntei pra ela. Por E que eu falei, você não, eu terminou chamei aquele sim. dia? E aí eu falei, olha, talvez foi por isso, entendeu? Reflita, sabe? Então, eu dei o meu testemunho pra ela. Quando eu estava indo embora, eu lembrei daquela oração que eu fiz, que eu tinha feito... No monte lá? Não, pedindo pra Deus me dar uma namorada. Lembra? Eu lembro, e aí? E aí, eu agradeci a Deus, rezei o Pai Nosso, a única oração que eu sabia fazer. E depois que eu orei o Pai Nosso ali, eu ouvi a voz de Deus. Foi a vez mais forte que eu já ouvi até hoje. E ele falou o seguinte, meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Foi uma voz tão forte, era como se alguém estivesse conversando no meu ouvido, cara. E naquele momento eu chorei indo embora de bicicleta. Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido uma paz daquela. E eu chorava tanto, e aquilo para mim foi um sinal de que não era algo normal, porque eu não tinha o costume de chorar, cara. Então, nos velórios da família, de parentes, não descia uma lágrima. Eu sempre fui muito fechado, sabe? Sempre fui, assim, nunca desejei mal pra ninguém, nunca fui um mau elemento. Andava, assim, com más amizades. Mas eu não chorava, cara. E ali eu chorei que nem uma criança, cara. E eu não sabia explicar, eu só sabia que o Deus que criou o céu e a terra tinha falado comigo. De uma Fui maneira embora clara. muito clara, muito clara. Foi uma experiência fortíssima.